Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma guerreira marcial na esteira hoje. Nos 60 minutos de hoje, um calor terrível, terrível. Eu vim para minha esteira, me preocupando, com peso. Tô ganhando peso, tô ganhando peso. Vou ter que, pra eu manter meu peso, eu tenho que fazer aquilo que eu já sei, tá? Já sei. Tô cansada de saber. Há anos eu brigo com a balança. Então não comer tranqueira de dia de semana. Deixar pro final de semana. Não tem jeito, né? Tem gente que tem tendência, tá? Pra ganhar peso, no meu caso. Então, é um problema sério, tá? E eu não gosto, eu sei que eu tô com peso. Eu ganhei peso. Bom, gente, eu tô parada na arte marcial, meu dedo ainda tá meio problemático, tá? Esse dedo aqui, ó, que foi o dedo que eu tive luxação, ele vem, ele abre, só que ele não fazia. Ele abre e ele vem, só que ele não passa disso, tá? E ele dói. Então, eu tô parada, tá? Eu vou esperar melhorar pra eu voltar. Eu não posso colocar, meu dedo em risco. Mas eu falei com o professor do Wing e ele disse que eu posso fazer aula assim com o dedo, com proteção, tala. Ele disse que dá pra fazer aula com a tala, tá? Já o Aikido não dá pra fazer aula com tala, tá? Mas eu me amolei muito no Aikido, tá? Eu tava muito feliz. Né? Muito feliz com o grupo e tal. Mas eu fui me desmotivando. Eu gosto de um dos senseis, eu gosto, tá? Mas assim, eu cheguei lá muito feliz, muito alegre. Mas eu tinha que ter entendido que eu já tinha tido problema com outro sensei. Meu relacionamento com outro sensei nunca foi muito bom, né? Eu já tinha tido, que é o dono do dojo, que é pior, tá? Ele é o dono do dojo. Tá, o outro sensei, o intelectual. Eu já tinha tido no passado uma briga com ele. Tá? E na época, eu me lembro bem, ele me chamou de mal amada. Se um homem te chama de mal amada, gente, mal amada já é um termo ultra machista. É um dos termos mais... Entre os termos machistas, mal amada está junto. Tá? Então, se um homem te chama de mal amada, psicólogo, você já entende que ele é ultra machista. Ele nem sabe o que é isso, tá? Se eu for falar o que eu penso dele, eu vou falar, mas ele tem a barriga assim, tá? Então, eu acho que... E ele fala da minha postura, mas ele não vê a dele. Ele tem uma barriga proeminente. Então, assim, é uma pessoa que não se cuida. Uma pessoa que tem uma barriga assim é uma pessoa que não se cuida, não cuida de sua saúde e não se ama também. Ou seja, se eu for... Assim como ele me apontou coisas, da minha... Então, o sensei de Aikido é assim, tá? O homem, quando ele tá numa posição de poder, é sensei, é professor, ele se acha no direito de falar coisas pra você. Só que ele não quer que você fale pra ele o que você acha dele. Então, assim, ele não é uma pessoa, a pessoa mais indicada para falar de cuidados corporais, porque tem uma barriga enorme. Ele tá com sobrepeso. Então, isso demonstra que não tem cuidado com ele. Tá? Então, assim, uma pessoa, para falar da outra, ela tem que estar muito bem na fita. Tá? E ele deve ter hipertonia, porque ele é todo aprumado, assim, né? Se acha no direito de fazer intervenções, sem ter bagagem para isso, né? Se acha no direito de falar coisas para as pessoas e desrespeitando, né? Não tendo limites. Então, assim, é muito difícil para mim lidar com professores de artes marciais e com senseis de Aikido, mestres de capoeira. Por quê? Porque eu tenho uma bagagem. Se o cara me fala um negócio desse, que eu tenho hipertonia, não sei o que mais, que eu sou pamonha, me chamar de vítima, me chama de pamonha, tá? O que eu não sou, demonstra que o cara é ultra machista, né? Isso já comprova. E eu já tinha tido um conflito com ele no passado, com esse sensei, que é hoje sensei, né? Ele era meu colega de treino e já era sensei.
Eu tive conflito com ele no passado. Então, quando você tem conflito com uma pessoa no passado, isso demonstra que a pessoa não vai ser bom. Eu sempre tive uma visão dele, sempre achei ele machista, sempre achei ele uma pessoa mal resolvida, o sensei japa. Ele é um cara... Esse sensei é o seguinte, eu nunca falei pra ele porque eu sou diferente dele, eu não falo as coisas pra ele porque eu acho chato, mas a minha opinião é o seguinte dele, ele ficou frustrado porque o sensei japonês, que ele sempre teve uma adoração, nunca deu atenção pra ele. Deu atenção pros outros e não deu pra ele. Então ele carrega isso. Ele não conseguiu resolver esse problema, né? Ele não conseguiu cortar o cordão umbilical do sensei japonês. Por quê? Porque ele ficou frustrado dele não ter a atenção do sensei japonês que ele via o sensei japonês dando para os outros. Ele foi delegado. Então ele carregou isso a vida inteira e ainda carrega. Ele não conseguiu cortar o cordão umbilical do japonês, do sensei japonês, aquele que me censurou, tá? Ele não conseguiu entender que aquele sensei japonês é problemático, mal resolvido, não tem uma liderança ética. E óbvio, quando você tem uma pessoa que não tem uma liderança ética, é óbvio que ele vai dar tratamento diferenciado, que é o que ele faz. Ele está reproduzindo. Olha a ironia da vida. Gente, muitas vezes a gente vai acabar reproduzindo algo que a gente criticou, sem querer, tá? Às vezes a gente critica, e eu tô falando, eu também não me eximo disso, tá? Às vezes você critica uma coisa com outra pessoa, tem conflito com outra pessoa, tem raiva, só que você reproduz, você acaba reproduzindo, sem perceber. Ele está reproduzindo no dojo dele o que o outro sensei japonês fez com ele e que ele critica. Ele está reproduzindo no dojo dele e ele não consegue perceber. Por quê? Porque ele fica olhando para os outros e não olha para ele mesmo. Eu não sou psicóloga, tá? Mas ele é. Ele deveria saber disso. Eu não sou psicóloga, mas é o que eu penso, tá? Então, ele está reproduzindo tudo aquela vaidade, competição que ele vê lá, ele está reproduzindo no dojo dele. Ele está deixando 3 alunos fazerem isso no dojo dele e ele não consegue perceber. Então, porque ele também é machista e porque ele tem os componentes desses 3 que eu estou criticando. São 3 alunos que ele tem lá, os mais graduados, que não tem postura nenhuma, tá? E que eu já critiquei pra ele, falei mal desses 3 pra ele. Então ele sabe, tá? Mas ele protege esses 3. Então, é difícil pra mim, quando eu vejo uma liderança assim, é difícil pra mim. Porque eu tô vendo que não é uma liderança justa. Ele não é uma liderança justa. Ele tá alimentando o machismo de alguns alunos, o egocentrismo, a ugrice, a agressividade, a competição dentro do dojo dele. Dando tratamentos diferenciados, passando pessoas na frente de outras, deixando outras treinarem e ele não. Ele foi vítima disso no outro dojo e ele está reproduzindo no dojo dele. O que ele foi vítima, ele está reproduzindo no dojo dele. É muito parecido com bullying, tá? Gente, geralmente a pessoa que sofre bullying, ela já fez bullying. Ela fez bullying já e ela acaba sofrendo bullying também. É um dinamismo psicológico. Então, muitas vezes você vai ver, tem 6 homens, pessoas criticando que sofreram coisas no outro dojo e elas reproduzem isso no dojo delas. Ele está reproduzindo o dojo do Japa dele. É triste porque o pessoal lá é legal. Tirando esses 3, né? Esses 3 são horríveis. Esses 3 alunos aí dele que eu critiquei pra ele, inclusive. E eu tive conflito com os 3. Tirando esses 3, o grupo é muito bom. Mas esse comportamento dele, ele vai estragar esse grupo. Isso. Ele já está estragado, tá? Porque ele não sabe se corrigir. Ele olha o outro ao invés dele se olhar. Ele não consegue se observar. Então, é muito difícil
Eu diria para vocês que a parte mais difícil nas artes marciais é você encontrar um professor e um sensei sério, com postura, que respeite as alunas e os alunos, tá? Que saiba que o papel dele é dar aulas de artes marciais, não é para sair disso. Fazer psicanálise, fazer psicoterapia, fazer intervenções. Você não pode fazer intervenção numa outra pessoa se ela não for seu paciente, tá? Porque aí é antiético, né? E aí você vê que a pessoa não sabe disso, ela não tem ética. Como é que ela pode criticar outra pessoa se ela não tem ética? Profissional, inclusive, né? Porque você fazer psicologia, fazer psicoterapia numa pessoa num dojo, isso é antiético. Essa pessoa não é sua paciente. Você não pode falar determinadas coisas dessa pessoa porque você não conhece essa pessoa. Você não conhece a história, o que aconteceu. Então, você vai ver isso. Isso é abuso de poder, isso é assédio moral. Você expor uma pessoa, falar bobagens, né? Falar que ela é vítima, que ela é coitadinha. Eu nunca me preocupei muito, né, do Sensei Japa me deixar lá treinando. Eu sempre gostei, eu gosto de professor assim. Não é uma questão de proteger ou não, eu gosto de andar sozinha. Eu não gosto de um sensei pegando meu pé, exigindo coisa de mim. Tá? Então, o Sensei Japa, nesse sentido, era ótimo. Porque ele dava técnica e ele não pegava no meu pé. Que é o que ele fala que eu não fui exigida. Não, se eu quiser, eu me exijo. Não preciso que o Sensei me exija. Então, a filosofia dele é da submissão e da dependência do Sensei. Eu tenho uma visão diferente da dele. Eu acho que o aluno ele tem que se exigir. Não é o Sensei que exige, é ele que tem que se exigir. E é ele que tem que ir no ritmo dele. Então, eu não me preocupo muito se o Sensei não exige de mim. Eu acho até bom. Eu gosto de ser independente, ir sozinha. Aprender sozinha no meu ritmo. Eu preciso só que o Sensei dê a técnica lá na frente. Tá? Só isso que eu preciso. E que o Sensei não fique me atravancando. Não é o Sensei, é o professor, né? De qualquer coisa. Eu sou bem independente. Eu não sou como a maioria do pessoal das artes marciais do Aikido, que são submissas ao Sensei. Precisam de um Sensei exigindo, puxando, falando como tem que pensar. Eu não sou assim. Tá? Eu ando sozinha. Então, você vai ver coisas assim. O mais difícil para mim é encontrar um Sensei sério, com postura, tá? Postura adequada no dojo. É isso que eu não tenho encontrado há anos. Há muitos anos que eu estou nas artes marciais, eu não consegui encontrar um professor e um Sensei com uma postura ética correta, uma liderança ética, igualitária, que dê tratamento igual para todo mundo, uma postura democrática, né? E um cara sério. Não consigo encontrar. A parte mais difícil na arte marcial é essa. Se vocês encontrarem um professor sério, que se restringe a só ensinar a arte, né? Respeite o espaço do aluno, não seja abusivo, não passe dos limites falando bobagens que não foi autorizado a falar, vocês já vão ter lucrado muito. Porque eu não estou encontrando, principalmente no Aikido. No Aikido é uma arte dificílima, né? Você encontrar senseis sérios, professores sérios e que respeitem, né? As alunas. Uma aluna mais inteligente, mais politizada, terá problemas no Aikido. Muitos problemas, né? Nas artes marciais no geral. Muitos problemas. Então é isso.